Fala galera da HW Up, beleza? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos falar no vídeo de hoje, novamente, sobre RTX Blackwell. Nova arquitetura da NVIDIA, 4 nanômetros, final do ano provavelmente anunciada. E aí, quando chega no mercado, quais as principais características? O que nós vamos falar nesse vídeo é sobre a quantidade de VRAM. Nos vídeos anteriores, nós chegamos a falar pra vocês que se esperava até 32 GB de VRAM. Ou seja, um salto aí de 8 GB em referência a 4090 da Ada Lovelace. A 5090 teria 8 GB a mais, 32 GB contra 24. Porém, parece que não será bem assim. Vamos ter menos VRAM do que se esperava nos vazamentos anteriores. Mas será a mesma quantidade, mais do que na Ada Lovelace? Será suficiente ou não? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Bom galera, como vocês veem aqui, há rumores de que a NVIDIA GeForce RTX 5090 apresenta na verdade um barramento de memória de 448 bits. 448 bits, nós estamos falando aí de 14 módulos, né? 14 módulos com 2 GB por módulo, 28 GB, em vez dos 512 bits que estarão disponíveis no processador gráfico GB202, que daria para colocar até 16 módulos de 32 bits ou 32 GB, né, 2 GB por módulo, 16 módulos vezes 2. Este é um novo boato que sugere uma configuração de memória diferente do que foi discutido anteriormente. A GPU GB202 Blackwell é o processador principal da nova família da série GeForce RTX 50. Inicialmente houve rumores de que apresentava um barramento de memória de 512, apenas para ver os rumores sobre um barramento de memória de 384 bits mais tarde. Depois foi falado que seria menos ainda, o que daria ali 384 bits, 24 GB, 12 módulos, 12 vezes 32, isso mesmo, 12 módulos, 2 GB por módulo, daria 12 módulos com 2 GB, 24 GB. A mesma coisa que nós temos hoje aí na 4090. No entanto, os vazadores agora afirmam que o GB202 realmente possui um barramento de 512, mas que não vai dar para usar. Então não faz muita diferença. Embora essa configuração possa não ser usada no RTX 5090. Eu explico pra vocês esse não vai dar pra usar. Lógico que dá, mas por que a NVIDIA não usará? Vocês vão entender no decorrer do vídeo. Panzerlight, o mesmo vazador que revelou o design do PCB do RTX 5090 Founders Edition, alegando que ele usará 3 partes, agora também confirmado pelo Copt7 Kimi, afirmou agora que o RTX 5090 não está usando um barramento de 512 bits, mas sim um de 448 bits. Isto implica que o 5090 pode não usar todos os 16 módulos de memória disponíveis, mas apenas 14. 14 módulos, como foi falado, 2 GB por módulo, então nós estamos falando de 28 GB. Aqui você vê o vazamento, né, do leaker. E continua a notícia. Supondo que a NVIDIA siga o barramento de memória de 448 bits, isso sugere que o RTX 5090 apresentaria especificações GDDR7 de 28 GB. Como a velocidade da memória também vazou há algum tempo, e agora temos as informações de barramento de memória, a largura de banda deve ser de 1568 GB por segundo, bem maior do que da Lovelace. Independente da capacidade, isso representa um aumento de 50% em relação a 4090. Geralmente, meu amigo, é isso que nós temos de salto de uma arquitetura para outra, né? Nós estamos falando aí de um processo de fabricação de 4 nanômetros, GDDR7 em vez de GDDR6X, uma largura de banda, um barramento maior, a largura de banda maior, uma maior quantidade, maior densidade de VRAM. Então um salto de 50% é o mínimo esperado já da Lovelace 4090 para Blackwell 5090. Beleza? Então nós estamos falando aqui 14 módulos GDDR7 de 8 gigabits, 2 GB, o que dá 2 GB por módulo, capacidade total de 28 GB, velocidade de 28 gigabits por segundo. Largura de banda de memória máxima de 1568 GB por segundo. As especificações de 28 GB do novo carro-chefe podem não parecer tão impressionantes quanto o 32, o que eu acho que nem é necessário. No entanto, isso significa que a NVIDIA ainda terá espaço para possíveis atualizações TI e Super. Fica claro agora, né? Isso no futuro. Então nós teríamos uma 4090 com 24, podemos ter uma 4090 Ti com 32 ou uma 4090 Super, 4090 Ti Super com 32, até para que se abrigue uma 5080
abaixo dos 24 GB e que uma 5080 Ti depois no futuro, 5080 Super, possam vir com os mesmos 24 GB, ali roubando algumas configurações desse modelo 5090. A gente sabe que geralmente é assim, né? A Nvidia lança uma 70, uma 80 e uma 90, né? Então ela lançaria ali a 5070, 5080 e 5090, e depois quando vier a 5080 Ti, ela roubaria especificações da 5090 e para continuar tendo um suprassumo ali, o seu carro-chefe insuperável, teríamos uma 5090 Ti que poderia usar todo o PCB, todo o SKU completo. Então, em vez ali de usar apenas os 448 bits, que de repente poderiam ser replicados numa 5080 Ti, nós teríamos os 512 bits numa 5090 Ti, ou 5090 Super. Ou até mesmo, como diz aqui no restante da notícia, para a série Provis RTX, que era anteriormente chamada de quadro, né? Placas gráficas para quem trabalha, gráficos 3D e tudo mais. Não são voltadas necessariamente para jogos. A última vez que a Nvidia usou um barramento de memória de 448 bits foi durante a série GTX 200. Senhor amado. Eu era criança nessa época. Tá, não era. Eu já era velho, mas tudo bem. Modelos como a GTX 260 ou GTX 275. Quem usou essas placas, meu amigo? Coloca aí embaixo nos comentários, eu quero conhecer você. 896 MB de memória, não tinha 1 GB. Quem usou a GTX 260? Não, coloca nos comentários qual foi a placa de vídeo mais antiga, a primeira que você usou. Eu quero conhecer, eu quero saber qual a idade de vocês. Se eu falar a primeira que eu usei de verdade mesmo, que eu comprei, que era minha, aí vocês vão falar, pô, você começou tarde. Eu comecei na série... Pô, caramba, eu não lembro o nome agora da AMD, mas já era 40. HD 4080, não. 78, HD 7870, 7870, lembrei agora. Eu comecei bem tarde, depois foi pra 290X e tal. As placas que eu comprei, dos computadores que eu mesmo fui montando, já comecei bem tarde. O barramento de 512 bits foi usado pela GTX 280. Aqui vocês estão entendendo, né? Eles vieram com 448 bits na 260, 265, e aí no carro-chefe já veio 512 bits. Os lançamentos seguintes foram equipados com barramento de até 384 bits. Isso na GTX 400 e nas mais recentes dali pra frente, né? Temos um quadro aqui, um gráfico para vocês que fica bem mais simples de vocês entenderem o salto real que nós podemos esperar da Ada Lovelace para agora a Blackwell. GPU GB202, estamos falando de Blackwell, e AD102, estamos falando de Ada Lovelace, certo? Então, SM totais. SM são os Simultaneous Multiprocessors. Menos de 192, eles sabem que não vai passar disso, enquanto na Ada Lovelace nós tínhamos 128. Então, se chegar perto desses 192, mesmo que seja menos, nós estamos falando de um salto grande. Núcleos CUDA, presumidos. Nós temos 16.384 na Ada Lovelace e estamos falando de algo de até 24.576 núcleos CUDA na Blackwell, no carro-chefe. Então é um salto aí de 50% mais ou menos, tá? Memória de 24 GB GDDR6, 6X no caso, para 28 GB GDDR7. Aí o barramento da memória de 384 para 448 bits, velocidade da memória de 21 gigabits por segundo para 28 gigabits por segundo, largura de banda de memória de 10.008 GB por segundo para 1.568, desculpa, de 1.008 gigabits por segundo na Ada Lovelace para 1.568 GB por segundo na Blackwell. Aí conectores de energia continuam ali, aquele conector chato que a gente sabe que tem que comprar adaptador se você não trocou de fonte ainda, né? É o conector de 16 pinos. TGP não está ainda disponível, obviamente, para Blackwell, mas nós sabemos que algo em torno de 450 watts para Ada Lovelace, dependendo aí da fabricante, né? Pode ser mais do que isso. E o design da Founders Edition, nós tínhamos ali 3 slots, uma placa bem espessa, ventilador duplo. E agora estamos falando de 2 slots, ventilador duplo também na Blackwell. Preço vai ser caro, já acho que resume aí, porque nós falamos de $1.600 no lançamento da Ada Lovelace, no chip AD102, né, 4090. Então pode esperar que vai ser caro, um salto de 50% mais ou menos. Acho que dá para conviver, dá para viver com isso. Então se nós estamos falando um salto de 50%, vamos discutir aí o que esperar das que vêm abaixo dela. Vamos lá.
Galera, simples. Se nós estamos falando de uma 5090 com 50% acima da 4090, não é tão difícil de se presumir, não é tão difícil de se esperar. Opa, deixa o microfone aqui, né? Fica mais fácil para me ouvir. De uma 5080, uns 15 a 20% abaixo do carro-chefe, o que levaria ela em torno de um terço, uma 5080, uns 30, 33% acima do que se tem hoje na 4090, na placa mais top, a da Lovelace. Dá pra compreender aí? Então você poderia esperar uma 70 da vida, que aí você já vai mais pra sua realidade, pra minha, pro nosso bolso. Uma 50, 70 da vida, uns 15 a 20% superior a 4090, uma 50, 70, 50, 70 Ti. Geralmente isso acontece. No pior dos cenários, a 50, 70 passa ali uns 10%, 5, 10% em relação ao carro-chefe anterior. Mas geralmente, a partir da 70 da arquitetura atual, ela já bate a placa carro-chefe da arquitetura anterior. Então, se você pensa em aguardar uma 50, 70 que caiba no seu bolso, nós podemos esperar aí que ela vai estar batendo de frente com o que hoje se entrega numa 4090, em questão de desempenho bruto, tá? E que deve entregar ali talvez de 5 a 10% no pior dos cenários ali acima, no melhor possível dos cenários, 15 a 20%, que já deve ser muita coisa, não esperaria tanto assim, mas dá para se colocar ali entre 5 e 20% de desempenho a mais. Então, se uma 4090 te entrega 50 FPS com tudo no Ultra, estamos falando que você vai conseguir com uma 50, 70 chegar entre 55, 53, 55 a 60, 62, 63 no máximo ali. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, se você tem mais opiniões a respeito disso, se você tem mais informações, se você espera algo diferente, se você acha que 24 GB vai ser pouco, coloca aí nos comentários. Quanto você acha que de VRAM é necessário hoje para, de repente, jogar o Cyberpunk 2077 com a nova DLC, que foi lançada em setembro de 23? Porque parece que é pesado para um computador que ainda não existe. Vão lançar ainda as placas de vídeo e os computadores e vai continuar sendo pesado. Mas pensa num jogo em 4K com Ray Tracing, tudo no Ultra, tudo pra direita, no talo, e um DLSS desativado para jogar com DLAA. Você vai jogar com DLAA ativado. Entendeu? Você vai renderizar na resolução nativa e vai tentar melhorar isso com os Tensor Cores e vai utilizar o Ray Tracing no talo e vai jogar em 4K e com tudo no Ultra. Quanto de VRAM você acha que você precisa? Começou a ser pouco, 24 GB? É aí que nós estamos pensando. Então, se você quiser jogar com tudo no talo, com tudo no Ultra, que não é necessário, que não tem necessidade, que provavelmente a qualidade visual vai ser a mesma que você colocar no médio, você provavelmente vai precisar de mais do que 24 GB. Eu diria que os 32 GB seriam bem-vindos. Mas eu imagino sim que a Nvidia, se ela... Aliás, 28 GB, né? Estamos falando de 24 é 4090. Os 28 GB que nós teríamos na 5090, nesse carro-chefe, no GB202, para mim eu imagino que estão mais do que suficientes. 28 GB de VRAM, meu amigo. Para você jogar em Quad HD, em 4K, tá mais do que suficiente, independente da qualidade gráfica e dos presets que você utilizar e do game que você for jogar, né? E dá um espaço para uma 5090 Ti, para uma arquitetura diferente, voltada para área profissional e não para games, não para jogos. Então, ainda daria um salto aí do PCB e também, como eu disse, para uma 5080 Ti replicar as configurações da 5090 e a Nvidia passar a te vender uma 5080 Ti, uma 5090 com nome de 5080 Ti. Seria praticamente o mesmo chip gráfico com algumas configurações ali diferentes e virar para você e falar, ó, é uma 5080 Ti, mas na verdade você tá comprando uma 5090 mais barato e o seu amigo pagou bem mais caro meses atrás. Coloca aí nos comentários se é o que você realmente faz. Espera chegar uma 5080 Ti, né, com um desempenho parecido da 5090, ou se você já compra logo de cara a 5090, ou se você é daquele que sempre mira 5070. Ou a 5060, que é bem mais barato, que talvez ainda venha com GDDR6, aí vai ser chato pra caramba. Mas, quanto você acha que é necessário de VRAM hoje? Pra você ter tranquilidade. Tranquilidade que eu digo, meu irmão, é jogar na resolução que você quiser, com a qualidade gráfica
bacana, não tô falando colocar tudo pra direita, Ray Tracing tudo no Ultra, mas você usar um DLSS no equilibrado, de repente, não precisa nem ser no desempenho, muito menos no qualidade, um DLSS no modo equilibrado, um Ray Tracing no alto, de repente não precisa ser no Ultra, a textura do jogo, aí sim, no Ultra, e numa resolução pelo menos acima do Quad HD. Pode ser um 21:9 Ultra Wide, 3440 por 1440, que já estamos falando de 4,9 milhões de pixels na área, né, de visível, ou podemos falar até de Super Ultra Wide, 5140 por 1440, ou 4K, 3840 por 2160, 4096 por 2160, que também é 4K, em resoluções altas, com qualidade visual, não vou falar razoável, vou falar boas, ou excelentes. Mas não precisa ser tudo no talo, porque nós sabemos que algumas coisas dá pra você desligar e manter uma qualidade visual excelente e ganhar muito desempenho. Nuvem volumétrica, talvez iluminação volumétrica também, provavelmente reflexo de espaço de tela, com certeza sombras, tirar do Ultra, colocar no médio, algumas coisas você pode... Diz aí também nos comentários o que você desliga primeiro. Na hora que você faz o preset, põe tudo pra direita, liga no Ultra, o que você coloca pra esquerda primeiro? A primeira coisa que eu ponho pra esquerda são sombras, meu irmão. Sombras. Eu não abro mão de profundidade de campo, eu não abro mão de, por exemplo, deixar um HBO Plus ligado, né? Não deixo isso pra fora da direita no máximo, de forma nenhuma. Texturas tem que estar no Ultra, mas a sombra eu já coloco no médio ou no alto. Raramente vou pôr sombra no Ultra, só se estiver sobrando muito desempenho. Para esse tipo de gameplay, esse tipo de usuário, como eu tô falando aqui agora, quanto de VRAM você acha hoje que é o essencial, quanto que é o recomendado e quanto que é o mínimo? Minha opinião, acho que não dá pra viver hoje com menos de 8 GB de VRAM nem a pau, não dá. É tipo mínimo mesmo, raspa do tacho. E olha que eu tava com 3080 e fui trocando, agora eu tô com uma 3070 aqui hoje e 8 GB na resolução que eu tô aqui, 3440 por 1440 ou 4K ali atrás, já é pouco. É pouco. Então acho que hoje 10 GB é o mínimo para você ter paz, 8 GB é o mínimo para você jogar, 12 GB já é o recomendado. E aí se você puder ter mais do que 12, puder ter 16 GB, pô, você tá feliz, cara. Aí 20, 24, 28 GB, aí você já tá sobrando demais. Mas pelo menos 12 GB eu acho que pra mim hoje é o cenário ideal, você ter pelo menos 12 GB de VRAM. E aí o que começar a passar disso, você vai ter cada vez, óbvio, mais desempenho. 16 GB, cenário que você tá nadando de braçada. Acima disso, você já tá sobrando. É o que eu penso. O que você pensa nesse cenário? Beleza? Coloca aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. Abraço, até a próxima.